pouco de história. Leia a reportagem disponível no site do Observatório do Terceiro Setor. Mais de 6.000 famílias foram despejadas durante a pandemia no Brasil. No Amazonas, foram 3.000 despejos. Já em São Paulo, foram 1.681 casos. 6.373 famílias foram despejadas de casa em plena pandemia de Covid-19 no Brasil. O mapeamento dos despejos no país, entre 1º de março e 31 de agosto, foi feito por 40 entidades, que integram a campanha Despejo Zero, que está lutando pela suspensão de tais processos durante a pandemia. O Amazonas concentrou 47% dos casos, com 3.000 despejos. Em São Paulo, foram 1.681 casos. Em seguida, aparecem no ranking Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Roraima, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O levantamento também registrou 85 casos de ameaças de despejo no mesmo período, que atingiram 18.840 famílias. A maioria ocorreu em São Paulo, onde os pedidos de remoção podem afetar 4.853 famílias. Em seguida, aparecem o Rio Grande do Sul, 3.340, Pernambuco, 2.393, Piauí, 2.000, Bahia, 1.808, Rio de Janeiro, 1.626 e Minas Gerais, 1.000. A principal justificativa para os despejos foram as reintegrações de posse, conflitos com proprietários e impacto devido a obras públicas. É válido lembrar que a orientação da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, para esta época da pandemia é ficar em casa para evitar a contaminação pelo coronavírus. Portanto, ações de despejo estão expondo ainda mais famílias que já vivem em situação de vulnerabilidade social. Agora, na página 25, vamos pensar sobre o texto que acabamos de ler. Do que se trata esta reportagem? Da distribuição de cestas básicas às famílias na pandemia, do despejo de famílias durante a pandemia no Brasil ou do plano do governo para conseguir moradia para todos? Número 2. Qual destes estados concentrou o maior número de despejos? São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Sergipe, Pernambuco, Paraná. Qual é a orientação da ONU para as famílias nesta época de pandemia? Lá no texto da reportagem nos diz que a ONU pede para ficar em casa para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nessa situação que fala a reportagem, como ficam essas famílias? Elas ficam ainda mais expostas, pois já vivem em situação de vulnerabilidade social.